Netuno está saindo de Peixes depois de 14 anos, ingressando em Áries, o signo da guerra, o signo da iniciativa. Se você já está sentindo esse trânsito de alguma forma, vamos entender a lógica desse trânsito antes que toda essa impulsividade acabe se tornando confusão. Bom, no meu vídeo anterior eu mostrei todo o panorama geral de todas as mudanças planetárias que vai ter em 2026. Coloquei as datas, coloquei os graus, coloquei qual planeta que era, onde ele estaria, como você identificar no teu mapa astral para você saber se aquilo é relevante ou não para você. Isso foi uma visão do macro. Agora a gente está entrando aqui no detalhe, olhando apenas para Netuno, que é o primeiro planeta a fazer essa transição, saindo de Peixes e indo para Áries. Então não deixe de conferir esse vídeo primeiro para você entender se é relevante esse trânsito de Netuno em 2026, nesse ano. Netuno vai ficar em Áries por mais 12, 14 anos, ele sai apenas em 2038. Então, é um período longo, então não é um período que é relevante para todo mundo, né? A nível pessoal, que vocês sabem, é o que eu trabalho aqui no YouTube, é sempre olhando para a nossa vida pessoal. Então, primeiro tenha certeza que esse trânsito é relevante para o teu mapa, que é sobre isso esse vídeo. E se você nasceu nos primeiros dias de Áries, com certeza você já está sentindo o chamado, afinal de contas, desde o ano passado, Netuno já ingressou em Áries, junto com Saturno, retornaram para Peixes, e agora ele entra de vez em Áries, para sair apenas em 2038. Meu nome é Graziela, eu sou astróloga, e o meu foco aqui no canal é te trazer previsões que você possa usar diretamente no seu dia a dia, de acordo com o teu mapa, de acordo com o teu contexto, de acordo com aquilo que você está vivendo, que você está manifestando também para os próximos anos. Então, já dando início aqui, um trânsito de Netuno dura aí 12, 14 anos, né? Tem aquele 1, 2 anos, que é a fase de transição, né, entre um signo e outro, que é o que está acontecendo desde 2025, e agora em 2026 ele entra de vez. Então, o impacto inicial, de uma maneira mais desafiadora, vai principalmente para quem tem planetas ou ângulos entre os graus 0 e 4 de Áries, de Libras, de Capricórnio, de Câncer. Esses signos estão realmente mais impactados de uma maneira mais desafiadora. E tem também a área fluida, que vai para os mesmos graus, grau 0 a 4, Leão, Sagitário, Gêmeos e Aquário. Então, se você tem planetas nesses graus, nesses signos, e aí esse vídeo é realmente para você. Então, para começar, vamos entender quem é Netuno, né? Quem é esse planeta? Porque quando a gente olha um trânsito, a gente sente a força do planeta que está em trânsito, né? Que ele está encostando em outro planeta nosso, seja Sol, Lua, ascendente, né? Que não é um planeta, mas é um ponto. E a gente é impactado pela energia desse planeta, combinada à energia do planeta que ele está tocando. O planeta que ele está tocando, aí vai ser realmente individual. Aí, se você quer entender realmente com mais profundidade, venha fazer uma consulta, venha fazer as suas previsões anuais e você entende exatamente a nível pessoal. Mas aqui a gente consegue entender, trazer pelo menos qual que é a sensação que a gente está sentindo, né? Que é o planeta que está em trânsito, que é aqui no caso, Netuno. Então, Netuno é o planeta da dissolução das fronteiras. Eu gosto muito dessa palavra, da dissolução, porque sempre que Netuno entra em ação ali, né, no mapa de alguma forma, a primeira coisa que você sente é essa certa dissolução, né? Algo se desfaz, seja uma visão, seja uma ideia, seja realmente alguma coisa física, né, material, mas existe essa ideia de dissolução, né, das fronteiras, né? Ele representa o que é invisível, mas onipresente. Então aqui eu tenho uma série de palavras-chave que eu tirei desse livro aqui, Síndromes de Plutão, da Cissa Bueno e da Márcia Matos. É um livro excelente. Eu quero fazer um vídeo sobre esse livro. Aliás, sobre livros em geral que eu leio. Então, se inscreva aqui no canal se você também tem esse interesse por livros, principalmente livros de astrologia, né? Do que eles falam, que em breve eu faço uma playlist aqui, uma série de vídeos falando sobre diversos livros que eu tenho aqui. Mas esse livro, ele tem uma série, gente, uma série mesmo de palavras-chave que faz você realmente entender a energia ali daquele planeta. Então, só de você ler isso daqui, só de você passar o olho, você já começa a entender o que é um pouco dessa energia. Então, obviamente, você não sente todas elas, né? A gente pode ir ali entendendo. Isso vai depender também de como você lida com Netuno, como você lida com a área de peixes, com a área de casa 12 no teu mapa. Então, novamente,
é muito individual. Mas aqui você já pode se identificar com alguma coisa, né, então, Netuno tem toda essa coisa da inspiração, da intuição, da espiritualidade, né, dos sonhos, que eu acho que é o que a gente mais vê, né, o que mais se popularizou quando a gente pensa em peixes, quando a gente pensa em Netuno. A ilusão, a confusão também, né, eu sou pisciana, tenho um Netuno angular, ou seja, tenho um Netuno forte no meu próprio mapa, então quando essas áreas ficam ativadas, realmente a pessoa fica aí mais confusa do que já é. É normal, faz parte. Tem a questão do sacrifício, da cura, a anestesia, eu acho a anestesia fantástico, né, porque Netuno tem tudo essa questão do sentimento, né, da emoção, daquilo que é invisível, a dor é uma coisa invisível, de repente você anestesia e aí você para de sentir aquele membro, a pessoa pode ir lá cortar, costurar, fazer o que quiser e você não tá sentindo nada. Então é uma coisa muito louca, né, se a gente parar para pensar. A comunicação não verbal, que tá muito correlacionada também, acho que com a intuição também, né, aquela coisa de você olha ali para a pessoa te dá um olhar ali meio esquisito, você já: "Não, já entendi, já entendi, já conheço aquela pessoa", clarividência, empatia, hospitais, né, junto com a cura, com a anestesia, o eixo, quando a gente olha no mapa astral de casas 6 e 12, né, quando a gente pensa em signos, Virgem e Peixes, fala de saúde, né, fala de saúde mental, então a experiência de estar no hospital é uma coisa netuniana, né, uma coisa pisciana. A inteligência emocional, e isso é algo que a gente vai precisar muito com a entrada de Netuno no signo de Áries, porque Áries é um signo impulsivo, né, então a gente vai perceber pessoas ou coletivo, governos, enfim, tendo ações que para a gente não fazer merda, né, a gente tem que estar muito em dia com a nossa inteligência emocional. Áries é um signo que vai ser muito ativado nesse próximo ano, além de Netuno, a gente vai ter Saturno também entrando. Também vai ter um vídeo sobre tudo sobre Saturno em Áries em 2026, então reforço aqui para você se inscrever para não perder. Inteligência emocional é imprescindível para a gente ter, para a gente trabalhar, né, nesse 2026 e aí para o resto da vida, né, porque é uma coisa que é fantástica. Isolamento, é uma coisa também um pouco saturnina, né, que a gente vai ver no próximo vídeo, mas aqui a gente tem também aqueles momentos de introspecção, de, né, de ficar quietinho, de realmente se isolar, porque, ai, a energia tá muito pesada ou coisa assim, pessoas mais sensíveis, né, o invisível, introspecção, oceanos, omissão, oração, personagens. E aqui deixa eu dar um adendo que personagem pode entrar numa coisa um pouco mais vida real. Toda a área de música, faltou escrever artes aqui, né, toda a área artística é uma coisa netuniana, a gente olha para Netuno. Música, teatro, cinema, tudo isso, construção de mundos, né, a gente olha aí, sei lá, Harry Potter, ela criou todo um mundo fantasioso que não existe, né. Então que usou muito da imaginação, uma coisa muito netuniana. E tem também os personagens, né, aqui no sentido de Netuno é muito conectado com ilusão. Então, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, um Netuno angular na casa 7 ou Netuno conectado com Vênus, com Lua, podem idealizar, por exemplo, as pessoas, o amor, um relacionamento. Então, aqui nessa questão de personagens, a gente pode ter também essa ideia de da pessoa realmente ser um personagem, sabe? Existe um eu e existe um eu que eu me mostro para outra pessoas. Então, é aquela coisa mesmo que a gente vê nos Gêmeos, né, que o pessoal chama de 2 caras, que, né, não é tão bem assim. É uma coisa muito mais netuniana, né, de você realmente criar uma persona sua, fantasiar e você viver aquilo como uma coisa real. Tanto é que aqui embaixo não coloquei psicopatia, mas também é no mundo de Netuno, que é realmente você pode, né, ter um Netuno muito bem usado, que é você escreve uma história, né, por exemplo, você foi lá e escreveu um Harry Potter. E você pode acreditar, sei lá, que você é o próprio Harry Potter, que você tem poderes, que você e você pode usar isso para coisas não tão boas também, como é o caso de pessoas, de psicopatas e de coisas mais assim, mais pesadas, né, que muita gente comete coisas ruins, né, crimes,
achando que estava, sei lá, ouvindo as vozes ou coisa assim. Então a gente tem também um lado obscuro, né, de toda essa inspiração e intuição e espiritualidade, né, nem tudo na vida tem luz e sombra, né, então a gente tem aqui também a poesia, como eu falei, toda essa questão das artes, solidariedade, submissão, visualização, ou seja, você pode usar esse poder de visualização para você visualizar a tua própria vida, né, coisa que a gente aprendeu muito com o Netuno em Peixes, né, quando a gente olha para trás nesses últimos 12, 14 anos, toda essa coisa espiritual teve um boom absurdo, né, eu não sabia o que era visualização, sei lá, uns 5 anos atrás. Isso é algo que eu fui aprendendo nos últimos anos. E aqui a gente vai realmente para a área que é um pouco mais ruim, né, abandono, alucinação, né, afogamento, né, toda a questão de águas, é Netuno, cansaço, caos, chantagem emocional, por isso que a gente precisa, né, da inteligência emocional para a gente não cair nas chantagens emocionais, contágio, e o contágio vem porque Netuno, de novo, essa coisa que é invisível, né, então você pegou uma doença, uma coisa, você não sabe nem nem onde foi, como foi, então Netuno tem essa coisa do invisível e da confusão, que as coisas acontecem e você não tem uma lógica, porque a lógica está no oposto, né, que é Mercúrio, que é Virgem. Aqui as coisas acontecem, se você não está antenada com a tua vida interior, né, com o seu sentir, com a tua intuição, as coisas acontecem, vão, se dissoluem e você não sabe de onde veio, para onde vai, por que que aconteceu. Então por isso que tem também a questão da decepção, né, quando a gente tem um idealismo, uma ilusão muito forte das coisas, a gente também tem o ponto oposto na mesma força, né, que aqui vem a decepção, os delírios. A gente também tem dependências em geral, né, o alcoolismo, né, o vício, seja em drogas, seja em jogos, né, que é algo que está muito em alta, infelizmente nos últimos anos também, que são coisas que levam você para uma outra realidade, né. Então Netuno tem muito essa fuga de realidade. Desaparecimento, dispersão, escapismo, farsa, fragilidade, golpes, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado também, com toda essa extensão, com esse crescimento da inteligência artificial, do mundo tecnológico num geral, tá ficando cada vez mais difícil a gente discernir o que que é real e o que que é uma ilusão e o que que é um golpe. Então a gente fica aí mais vulnerável para essas coisas também. Ilusão, insanidade, melancolia, reclusão, sofrimento, vulnerabilidade, enfim, acho que deu para você entender o que que é Netuno e talvez se reconhecer em alguma desses sentimentos, dessas coisas que pode estar acontecendo ou que pode vir a acontecer já nesse ano de 2025. Netuno é o oceano, ele pode ser a calmaria que cura ou a tempestade que te faz perder o rumo. Planetas transpessoais são de mais difícil acesso, então uma coisa realmente mais sutil, que pode vir acontecendo devagar e a gente não percebe, é impressionante. Então vamos entender aqui um pouco de Áries, que é o signo que ele vai ingressar. Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele representa aí a ignição, o ponto de partida mesmo, o nascimento de uma consciência individual. Então, é a energia que realmente rompe a inércia, né? É a força do eu sou. Áries é um signo individual, porque é o primeiro signo, né? Então, quando a gente vai olhando ali os signos na ordem, né, de Áries a Peixes, a gente vai vendo que vai tendo uma evolução dos signos, eu não estou falando de pessoas. Signo não é pessoas, tá? Signo é uma coisa, a energia do signo. É uma energia realmente individualista que é para você entender você e você fazer, tomar iniciativa, ter coragem, ter o impulso, pioneirismo, liderança, independência, agressividade, imediação, né? As pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito imediato, autenticidade, combate, competição, assertividade, energia, desafios, riscos, impaciência e violência. Então aqui tá as palavras, algumas palavras-chaves de Áries também, e é realmente a energia dos inícios, né, onde ele toca, há uma necessidade de movimento, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se movimentar, tem que conquistar, tem que ir atrás, tem que partir de você essa vontade, né. Tem coisas na vida que a gente tem que fazer. Se eu quero uma saúde melhor, eu tenho que ter
essa iniciativa de ir lá e fazer acontecer, porque não vai cair do céu, não adianta eu rezar para que isso aconteça. Então, a gente vê essa diferença, né, de energias, né, enquanto Netuno estava em Peixes, a gente sonhava, a gente visualizava, a gente rezava, a gente fazia ritual, a gente sonhava, a gente escrevia poesias, e agora chegou a hora de agir, de partir para o movimento, de colocar para fora, né, Netuno tem essa coisa da introspecção, Peixes também, né, é um signo bem introspectivo, eu vou lá e eu faço a minha arte só para mim, coloco ali na minha casa, não estou mostrando para ninguém. E aqui Áries já é um signo para fora, você ter o impulso, né, de sair, de movimentar, de mostrar. Então aqui é realmente a gente saindo um pouco dessa inércia que pode ser Peixes, principalmente depois de que o planeta fica há muito tempo. A gente se acostuma e fica ali naquele oceano boiando para sempre. Agora é vai, 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 vai. Agora Netuno no mapa natal. Ele não faz sentido uma interpretação tão individual para todo mundo, porque vai depender se ele está próximo a algum planeta pessoal, se ele está próximo a algum ângulo, e tem que ter uma orbe muito pequena. Então, realmente, numa consulta de mapa natal, você consegue entender o quão relevante é Netuno no teu mapa natal. Por exemplo, o meu está conjunto com Saturno e está próximo do meio do céu. Então, para mim, é um planeta que tem sim uma relevância, além de também ser o regente de Peixes, que é o meu signo solar. Então, aqui é uma coisa que realmente é mais individual. Se você tem um Netuno solto lá, em Aquário, em Capricórnio, não está encostando com ninguém, não está fazendo quadratura com ninguém, não tem conjunção com ninguém. Ele é um planeta que é menos relevante ali no teu mapa natal. Não significa que o trânsito dele seja irrelevante, significa que possivelmente você não tenha tanta afinidade com a energia netuniana, quanto pessoas que têm ali um Netuno no ascendente, um Netuno conjunto Sol, conjunto Lua, coisa assim. Então, no mapa, ele mostra ali no geral onde você é mais sensível, onde você tende, às vezes, né, principalmente se ele estiver próximo de ângulos ou de planetas pessoais, a idealizar a realidade, idealizar aquilo que aquele planeta significa e simboliza. Né? Então, é uma área que você busca aí uma conexão, né? Uma coisa, às vezes, que pode ser mais, né, ilusória ali, o que pode ser também pontos cegos, né, dificuldade ali de enxergar as coisas como elas realmente são. Então pode ser, né, uma coisa muito boa, muito transcendental, como pode ser também uma baita dificuldade. Vai depender de como ele está no teu mapa natal, tá? E aqui em trânsito, o que que a gente avalia, né? O que que ele pede quando ele entra ali num signo, quando ele encosta em algum planeta teu, né, que é quando a gente de fato sente a energia de Netuno em trânsito. Então ele pede ali entrega e suavidade. Aqui usando mais um livro, esse da Cláudia Lisboa, que é Astros e Previsões, que é fantástico também. Também devo fazer um vídeo sobre ele, mas mais para frente. Então, segundo ela, no seu livro, né, ela fala que a função de Netuno em trânsito é sensibilizar, aprofundar, dissolver as áreas representadas pelos planetas ou pontos que ele faça conexão. Então, vamos dizer que você nasceu aí 22, 23 de Áries, como dizer, de março. E você tem o Sol ali no iniciozinho de março. No iniciozinho de março, minto, no iniciozinho de Áries. E aí Netuno vai fazer uma conjunção com o teu Sol. Então vai haver aí em um período aí de 1, 2 anos essa dissolução de coisas solares, ou seja, uma pessoa principalmente tem um Sol em Áries, é uma pessoa que tem muita atitude, que sabe o que está fazendo, que tem assertividade. E aí chega um Netuno, chega um trânsito de Netuno, a pessoa ela começa às vezes procrastinar mais, ela perde aquela visão que ela tinha, aquela assertividade que ela tinha, ela começa a duvidar, ela começa a ficar um pouco mais confusa. Eu não sei mais se eu quero ir por este caminho, eu não sei mais se eu gosto dessa pessoa, se eu gosto desse trabalho, vai depender em que casa, em que área, que tal, o que esse sol comanda, né? Mas a pessoa às vezes vai duvidar, às vezes de si própria, não sei se eu consigo, eu tô me sentindo estagnada, eu tô me sentindo mais confusa, né? Eu fazia mais coisas no passado e agora eu tô vendo que eu não tô conseguindo ser tão produtivo. Pode ficar doente com mais facilidade, né? Fica um pouco mais vulnerável, né? O sol tem a ver também com a nossa vitalidade.
Então, assim, uma série de coisas que deixa ali a pessoa um pouco mais sem saber o que fazer, sem diminui às vezes talvez um pouco da confiança, né, o sol tem muito a ver da nossa confiança, da nossa assertividade, como a gente se coloca no mundo. Então ali a pessoa às vezes fica ali meio confuso e: "Cara, nunca me senti assim antes, o que é que está acontecendo?". Então é Netuno chegando e fazendo aí essa dissolução daquelas verdades às vezes que você tinha, que você acreditava que as coisas eram assim, que o mundo era assim, e aqui você está vendo que não é bem assim. Então essas dissoluções têm muito a ver com isso, com pontos que a gente tinha uma certa visão e agora você está vendo o outro lado. Você conhece pessoas que são mais netunianas e elas te apresentam um novo modo de vida, por exemplo. Então, independente dessas conexões, das favoráveis, das desfavoráveis, né, esses planetas, eles pegam aí esse colorido de Netuno, né, tem uma coisa da fantasia, da espiritualidade também. E os desafios, ainda de acordo com Cláudia Lisboa, os desafios a serem enfrentados durante a vigência desses aspectos serão relacionados à confusão, melancolia e à desorientação. Então, realmente, se você tá nesse bonde, de novo, olha no outro vídeo onde eu coloco certinho como você encontrar no teu mapa, não é o foco desse vídeo aqui, tá? Por isso que eu não tô mostrando. Se você tá nesse bonde, assiste esse vídeo aqui, assiste o outro vídeo, vem fazer uma consulta para entender realmente o teu mapa de modo geral e quanto tempo isso vai durar, porque o trânsito de Netuno ele tende a ser longo. Então ele não fica o tempo todo, sei lá, geralmente é um ano, 2 anos. Então não é que você fica o tempo todo confuso, mas ele tem os picos dele, e aí vai depender muito também de como é o teu mapa. Como vai ser esses meses de pico, porque é muito importante que você não tome decisões que vão te afetar muito no futuro, né? Decisões muito importantes quando a gente está confuso, porque depois a gente se arrepende e às vezes era algo que o impacto era realmente muito grande. Eu diria que o mais importante de um trânsito de Netuno é realmente essa parte aqui, essa última frase que é, né, dissolver mágoas antigas e abrir espaço para novo. É realmente se encosta no teu sol, ascendente, lua, vai ter realmente uma dissolução muito grande de quem você era, de quem você acha que você era, para abrir espaço para uma nova persona, né. Então tem uma coisa aí de vai morrer um personagem para nascer um novo personagem, é você descobrir um novo você. Então, tem que abrir esse espaço, tem que abrir esse espaço. E o que esperar? E aqui os aspectos fluentes. Facilidade para comunicar ideais, ideias, aumento do carisma, as pessoas ficam o Netuno tem as pessoas, né, são mais netunianas, ela tem um certo magnetismo, né. Então imagina um Netuno fazendo trígono com Vênus, aumenta o carisma da pessoa, a pessoa fica mais magnética. Insights poderosos, né, para liderar projetos, uma sensação de que está tudo conspirando a seu favor, principalmente para Leão e Sagitário, porque são os signos que fazem trígono, né, que é um aspecto mais fluente que a gente tem na astrologia, né, que aí é realmente nossa, eu pensei, aconteceu. Eu pensei, o fulano leu minha mente e já me trouxe aqui. Eu pensei no chocolate, o marido entra com chocolate para você, sabe? Essa coisa bem tipo, nossa, eu pensei, o universo já me retribuiu, a favor aí dos seus planos mais ousados, que a gente está falando de um Netuno em Áries, né? Então tem que ter uma certa ousadia. Gêmeos e Aquário, o aspecto é mais sutil, que é um sextil, mas vocês ainda conseguem utilizar essa energia a seu favor. Novamente, vai depender do planeta, vai depender do seu mapa. Vem fazer a consulta que a gente descobre exatamente qual que é a força do aspecto e o mais importante, né, quando que ele fica realmente mais forte dentro do seu mapa. Em trânsito, ele também pode, né, dissolver ideias, dissolver ideais, traumas, egos, né? Então tem aí essa coisa do escapismo, né? Muito que eu falei, já falei numa outra parte aqui. Entra aí uma névoa, né? Como se você do nada colocasse um óculos. Lembra quando a gente era criança, estava na escola e ficava experimentando o óculos do coleguinha e embaçava tudo? Então é um pouco essa ideia, né? Quando o Netuno entra de uma forma mais desafiadora, por conta dessa névoa, né, de você não saber mais, você perder um pouco, né, da sua assertividade, perder bastante ali, dependendo do aspecto, né, então
você acaba indo para esse lado um pouco mais chatinho, né, que é o escapismo, né, vontade de fugir da realidade, vícios, então é um período que você pode acabar viciado em alguma coisa, em algum joguinho, em alguma bebida, em coisas mais pesadas, infelizmente, né, procrastinação, passar horas e horas e horas ali, só rodando o feed nas redes sociais. Desilusão, né, eu achava que era uma coisa, de repente eu vi que não era. Então confusão, né, a confusão é geral, é generalizada. Então realmente essa dificuldade em tomar decisões práticas, porque você não está enxergando. E se você não sabe, é pior ainda, que como eu falei, como a névoa vai chegando bem devagarzinho, às vezes você não percebe, então você simplesmente vai lá, decide se você vai comprar uma casa, não sei na onde, e aí 2 anos depois você tá lá: "Gente, que mau negócio, que negócio terrível que eu fiz". Eu tenho uma história, isso aconteceu recentemente com uma pessoa próxima a mim. Ele tem Mercúrio em Peixes, no finalzinho de Peixes, então, no ano passado, os últimos 2 anos, Netuno estava fazendo uma conjunção, ou seja, é um aspecto desafiador com o signo de Pe com Mercúrio. Que é exato o oposto de Netuno, né, que é a lógica, que é a mente que funciona. E aí a gente fez uma viagem para os Estados Unidos e ele queria trazer um monte de equipamentos eletrônicos. Quando o Mercúrio está retrógrado, a gente já fala, né, sempre evitem comprar equipamentos eletrônicos, que existe uma grande probabilidade dele vir quebrado, dele quebrar em breve, de você depois não gostar, de você se arrepender da compra, de atrasar, enfim, tem uma série de questões. Quando o Netuno está passando por Mercúrio, né, num trânsito desafiador, né, uma quadratura, uma conjunção, uma oposição, a ideia é a mesma, só que ainda mais forte, que Netuno é bem mais poderoso que um Mercúrio retrógrado. Eu dei a dica, né, eu olha, pesquisa bastante para você ter certeza, porque a época da viagem era exatamente a época do pico ali de Netuno fazendo essa conjunção com Mercúrio. Ele: "Tá bom, não, pesquisei antes, comprei antes, algumas coisas atrasaram, algumas coisas deu problema, foi maior auê", mas uma das coisas que ele havia comprado, que era para solucionar uma questão dele, ele comprou mais de um equipamento, ele só foi perceber muito tempo depois. E isso eu achei muito curioso, porque Netuno é isso, né? A névoa vai indo embora e demora um tempo. Não é igual Mercúrio retrógrado, que acabou hoje, amanhã você já, percebeu o que que eram as coisas. Aqui não, aqui o processo é mais lento. Então ele comprou essas coisas em agosto, quando a gente viajou, só foi ter tempo de mexer nisso, né, de usar esse equipamento, de colocar lá da forma para fazer o que tinha que fazer, agora em dezembro. E aí veio a dura realidade ali, putz, não funcionava da maneira que eu achava. Não era assim, não era o que era para ser. Então, teve toda essa coisa da desilusão, do putz, gastei dinheiro à toa, né, é o Mercúrio de casa 2 e de você tá aí com um negócio obsoleto que não funcionava da maneira que você achou que funcionava. E você tinha certeza lá quando você comprou, quando você pesquisou. É isso, a gente tendo certeza com óculos que não nos serve, não é tão certeza assim. Então, realmente, se você se viu aqui nesses sintomas, vem fazer teus trânsitos para você entender como que isso funciona, como que isso pode estar te afetando. Então aqui o que esperar de aspectos desafiadores? Crise de identidade, né, a Áries fala muito da nossa identidade, né, independente de onde ele está no nosso mapa astral, fala muito, né, eu, do meu ego, então vem essa crise, né, desafios nas parcerias, né, que é o signo oposto, que é Libra, eu começar a não me entender direito com o outro, eu fico confuso, não entendo mais a outra pessoa, confusão no ambiente familiar, que é Câncer, ou atrasos em metas de carreira, né, ou confusão também em ambiente de trabalho. Então, definitivamente, não tome decisões definitivas sob forte emoção, né? Áries é a emoção pura ali, né? Porque Netuno pode estar ali realmente cegando a tua visão, né? Então, verifique os fatos, tenha certeza de que você não está nesses picos e busque outras pessoas, né? Busque. Eu tive uma cliente, acho que já tem uns 2 anos, que ela queria trocar de casa e ela estava com o aspecto de Netuno no mapa astral. Era um Netuno fazendo conjunção com a Lua, né, e Lua é um significador natural de casa, de ambiente familiar, dessas coisas. E a gente não indica você fazer mudanças de casa com Netuno em cima da Lua. E sim, é um trânsito longo, é um trânsito aí de
pelo menos 1 ano e meio a 2 anos, então não é sempre que você pode esperar esse tempo. Às vezes você está numa casa de aluguel e o dono vai vender a casa e você tem que sair. Então a gente usa a astrologia para a gente entender o que a gente deve fazer, mas às vezes a gente tem que fazer as coisas da mesma forma. Então, como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? E assim, o lado positivo no caso dela, que não era uma mudança que ela ia fazer solo, né? Ela tinha, acho que era com o marido que ela ia fazer essa mudança, então pelo menos tem uma outra pessoa para também observar mais e entender, e você conversar, e você talvez não se frustrar tanto como seria se fosse só ela para tomar essa decisão, só ela para ir em busca de uma outra casa. Então aqui, se você está nesse aspecto, é realmente isso, busque pessoas que você confia, que estão ali cravadas na realidade, que não estão sobre aspectos tensos de Netuno, e peça opinião, escute essa opinião, por mais que ali às vezes você não tenha tanta certeza. E aqui eu vou reforçar as datas, né, qual que é o movimento? O movimento é Netuno entrando em Áries, ele percorre, como eu falei, do grau 0 até o grau 4, é pequenininho porque ele é lento, por isso que essas mudanças todas que eu falei, elas são lentas. Em trânsito é cerca de 1 ano e meio a 2 anos, se você só tiver um planeta, se tiver um planeta do lado do outro, aí o negócio se estende mais, e aí realmente eu reforço a importância de você saber as datas exatas de quando esse aspecto fica mais forte e quando ele tá mais tranquilo, e aí você consegue, né, ter um pouco mais de clareza e tomar essas decisões que às vezes não pode esperar tanto tempo. No dia 7 de julho ele fica retrógrado, então aqui em janeiro ele está no grau 0, ele vai até o grau 4, 7 de julho ele está lá no grau 4 e ele começa a voltar. Então aqui é o momento da gente revisar e entender o que foi essa primeira onda. E no dia 12 de dezembro, ele vai estar lá no grau 1 e ele volta a ficar direto. Então, basicamente, confie na sua intuição, mas se coloque em movimento, né? A parte só da gente rezar e manifestar tá ficando para trás com peixes e agora tá na hora da gente colocar os sonhos para fora, né? A gente tem que ter coragem de tirar esses sonhos guardados da gaveta para tornar o invisível visível. 2026 não é um ano para ficar parado, é um ano para movimentar, é um ano para tomar coragem, é um ano para você usar a sua assertividade, colocar seus projetos para fora. Me comprometo esse ano a ter toda semana ter um vídeo novo aqui no canal, então se você não está inscrito ainda, não esquece de se inscrever. Se você deseja ter um acompanhamento astrológico, aqui embaixo na descrição tem o link para o meu site, onde eu tenho todos os serviços já descrito, com valores, com formas de pagamento, com modelos, para você entender o que funciona melhor para você e você não ficar aí à deriva nesse ano 2026, que vai ter muita coisa legal acontecendo, muitos ingressos novos, muitas áreas novas no nosso mapa sendo ativado pela primeira vez, e isso pode causar um certo desconforto. Então, se você deseja mais clareza, se você deseja entender como é que vai ser seu ano de 2026, vem fazer uma consulta e a gente olha certinho teu mapa astral para a tua vida, para o teu contexto desse ano. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo.